Olá a todos, meu nome é Alessandro Otávio Yokohama, eu sou professor do curso de mestrado em Direito aqui da Unipar. Minha matéria chama Teoria Crítica do Direito, que é basicamente a filosofia do direito. Por isso que até eu dei o nome para esse encontro nosso, esse pequeno encontro nosso, sobre para que alguém hoje em dia ainda vai querer falar ou estudar filosofia. A gente até diz que isso é uma pergunta estranha, né, porque não deveria ser feita, mas eu sei que ela é feita, assim como é feita para a poética, assim como é feita para a arte, é muito comum a gente pensar para que serve isso. Pois bem, se me permitem começar com uma metáfora, sabe quando as filhas do rei Lear se separaram dele, depois que ele dividiu o reino e viraram as costas para o pai, na obra do Shakespeare? É mais ou menos o que aconteceu com as ciências. As ciências saíram todas da filosofia e hoje estão todas de costas viradas para ela, como se ela não tivesse mais finalidade nenhuma. E a filosofia tem. É que a gente costuma pensar que a filosofia, inclusive a filosofia do direito, é uma batalha de rãs, alguma coisa relacionada a ver quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete, o que eu não estou brincando, já se cogitou tentar responder essa pergunta, e isso em âmbito de filosofia, o que não faz sentido nenhum. A filosofia verdadeira não tem nada a ver com isso. A filosofia verdadeira é uma ideia de dar para as pessoas um conhecimento global que tem cada vez mais desaparecido, porque as pessoas querem aprender ciência, e a filosofia, como uma perspectiva ampla, parece tornar a pessoa conhecedor de pouco sobre tudo, e isso parece contrariar a ideia de especialista. Mas não é uma contrariedade. Se vocês pensarem um pouquinho sobre filosofia como perspectiva, vocês vão notar, por exemplo, coisas que a princípio chocam, mas não deveriam chocar. Por exemplo, a gente está vivendo uma época muito ruim? Talvez, por comparação, não. Filosoficamente falando, nós estamos vivendo uma época ótima. Se você tem água dentro da tua casa e consegue abrir uma torneira e encher um copo de água, você tem algo que um rei, só um rei, poderia ter durante a Idade Média. E se você acha que a corrupção é uma coisa horrível, porque eu também acho, a gente acha que a Lei 8.429 de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa, apesar de já ser boa, deveria ser ainda mais violenta, saiba que foi uma grande troca colocar a carteira no lugar do punhal. Há pouco tempo atrás você não compraria seus inimigos nem seus votos, você mataria seus inimigos e mataria quem não votasse em você. Então, se você perceber por perspectiva, que é o que a filosofia dá, a gente não está tão mal assim não. Bem, a gente vive numa época no Brasil hoje, e é isso que a gente estuda em filosofia do direito, onde existe uma coisa chamada pluralidade. Não existe mais um tipo só de religião, um tipo só de valor. Pelo contrário, todos esses valores têm que coexistir, todos eles estão garantidos a convivência, garantida a convivência deles na Constituição Federal, então nem a lei pode fazer um valor se sobressair sobre outro. E o que acontece é que esses valores tentam se sobressair na prática. E quando eles tentam se sobressair na prática, sempre tem partidários de um valor ou de outro que acabam tentando impor o seu valor como sendo único e absoluto. E isso gera, de novo, uma perspectiva histórica de que a gente tem que resgatar para vocês livros que ninguém queria ler mais. Até inclusive para algumas pessoas é considerado ultrapassado. E se vocês estão vendo guerras religiosas, bomba explodindo em alguns lugares movimentados em nome de um Deus, ou de um profeta, ou de outro, como vocês queiram chamar, vocês vão perceber que a Carta à Tolerância do John Locke, que já está esquecida há muito tempo, ela tem que ser resgatada. O Tratado sobre a Tolerância do Voltaire, que já está esquecido há muito tempo, tem que ser resgatado e lido de novo. E tudo isso é estudado no âmbito da filosofia, porque no âmbito da ciência isso sequer é cogitado. Eu não estou tirando o valor da ciência, eu trabalho como advogado numa área estritamente dogmática, numa aplicação literal quase da lei, que chama princípio da legalidade estrita, já que eu mexo praticamente com direito administrativo na graduação. Mas o meu doutorado foi em filosofia do direito, e isso justifica a minha presença aqui, mesmo lecionando uma matéria dogmática, porque meu interesse, vamos dizer assim, intelectual, independente do que eu ensino em sala de aula na graduação, sempre foi a filosofia do direito, certo? Existe uma infinidade de assuntos que a gente poderia tratar sobre filosofia do direito que tornaria qualquer tempo que me dessem aqui impossível de complementar. Por isso eu queria dar apenas exemplos daqui para que serve a gente pensar em filosofia do direito, tentando pensar em coisas abstratas e coisas concretas que vocês estão no dia a dia vendo. Por exemplo, independente da formação em direito que qualquer um de vocês tenha, mesmo interesse na área jurídica, todo mundo viu o falatório que está aí sobre será que pode prender as pessoas quando elas já têm condenação em segunda instância, que a gente chama, ou tem que esperar o tal do trânsito em julgado. Não precisa saber o significado de nenhuma dessas expressões. Todo mundo sabe assim, o juiz de Moarama me condenou, eu fui para o Tribunal do Paraná, ele manteve a condenação, será que eu posso ir para a cadeia? Eu ainda posso recorrer para Brasília.
Você pode debater isso numa briga política dentro do Facebook, numa briga política diante dos seus amigos, e não tem nada de errado nisso, porque a pluralidade de valores te garante esse direito. Mas, estudando um pouquinho de filosofia do direito, você consegue aprender pequenos conceitos como a distinção entre texto e norma, para saber que na Constituição tem um texto que fala sobre o direito de só ser considerado condenado com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, e existe uma coisa chamada norma, que é a interpretação tirada do texto. Então você pode não concordar, mas você já não estranha, e o que você não estranha você é capaz de compreender, e o que você compreende você pode aceitar ou lutar racionalmente contra essa conclusão. Você chega à conclusão de que eles simplesmente interpretaram, isso é só uma das facetas do assunto, eu estou apenas exemplificando, que quando alguém é condenado em segunda instância, os fatos não podem mais ser debatidos, porque em terceira instância, que a gente chama, que é lá nos tribunais de Brasília, eles só debatem em matéria de direito. Os fatos já estão estabelecidos, portanto, se você fez ou deixou de fazer alguma coisa condenável, já estaria sido estabelecido em segunda instância. É o mesmo assunto. A perspectiva que eu estou dando não é a correta, mas ela instrumentaliza um debate no âmbito jurídico, deixando um pouco de lado o debate político. A política faz parte do direito, a moral faz parte do direito, mas se você confundir as duas ciências, a ciência jurídica, a moral, a religião, o debate fica confuso demais, e daí é que aparece a necessidade de algumas vezes haver o que a gente chama de corte epistemológico. A filosofia do direito, em alguns pontos, ela é muito variada, ensina, por exemplo, com a doutrina keuseniana, um cara chamado Hans Kelsen, que já morreu em 1973, que tentava dizer que a moral deveria ser excluída de dentro do direito, que a religião deveria ser excluída de dentro do direito. Isso não deu muito certo, mas a proposta de pureza metodológica dele tem como causa, por trás do que a gente está tratando aqui agora, essa tentativa de fazer um debate dentro do direito de nível elevado, sem que os assuntos se misturem. Porque vocês vão de concordar comigo, quando a gente mistura um assunto, em qualquer assunto, matéria religiosa, é extremamente improvável que alguém vai deixar de ser tolerante. Existiriam inúmeros outros assuntos para a gente tratarem aqui, mas o nosso tempo é pequeno. Deixa eu só mencionar mais uma única coisa, por exemplo, para vocês forem fazer direito, ou se vocês já fizeram direito, vocês sabem que os princípios, ao contrário das regras, hoje estão no auge. As pessoas costumam falar que o que importa é você saber, por exemplo, que a administração pública é regida pela legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e com isso eu resolvo todos os problemas relacionados à administração pública. Isso é uma facilitação perigosa. O direito tem princípios que são umas regras mais abertas, genéricas, como a gente diz, para falar de uma maneira mais fácil, seriam mandamentos de otimização, para falar mais difícil, só que ele também tem regras, que são coisas mais simples, que dizem, se você fez tal coisa, você deve sofrer tal punição. Talvez o direito tenha que equilibrar princípios que parecem mais mandamentos religiosos com regras que estabelecem sanções diante de comportamentos que a sociedade não admite que sejam praticados dentro da convivência dos seres humanos. Afinal de contas, para encerrar, direito é um princípio de adequação social. O ser humano tem que viver em sociedade porque ele não consegue viver fora da sociedade. Arthur Schopenhauer, que era um filósofo pessimista, podia estar errado, mas a gente chega a pensar se ele estava totalmente errado quando ele dizia que viver em sociedade é como viver entre porcos e espinhos, você sendo um deles também. Você não pode chegar muito perto, porque senão você se espeta, você não consegue viver muito longe, senão você não se defende de predadores em comum. Essa relação de convivência difícil, que tem que ser harmônica, mas é difícil entre os seres humanos, é uma coisa que o direito tenta fazer. Não é à toa que a gente mexe com norma jurídica, e norma jurídica vem de nomos, normal. O direito tenta apenas regulamentar o que deveria ser normal numa vida em sociedade. Deveria ser normal não roubar, deveria ser normal não matar, deveria ser o normal não desviar dinheiro dos cofres públicos, não desviar dinheiro do erário. Não porque o ser humano nasceu bom, não é por causa disso, é porque para viver em sociedade em paz, o normal tinha que ser esse tipo de comportamento, certo? A gente pode ver uma porção de outras coisas juntos, eu espero que a gente volte a se encontrar, espero que vocês se interessem em participar do grupo do mestrado, independente do título, para vocês abrirem a cabeça, mudarem o mundo como advogados, como juízes, como promotores, como qualquer
É como integrantes de qualquer área do direito. Afinal de contas, agora realmente encerrando, o direito estuda aquilo que deveria ser. Vocês têm a obrigação de saber que não é um pessimismo aceitável dizer que não adianta estudar, que não pode matar, porque as pessoas continuam matando. Vocês devem estudar e pôr na cadeia quem mata de maneira injustificada até o momento em que, como as coisas são, se aproxime das coisas como elas deveriam ser. Essa é a tarefa da gente no mundo. Ela não tem fim, mas ela justifica. E um homem que não tem um objetivo não consegue encontrar sentido nenhum na vida. É uma frase do Nietzsche, muito famosa, que diz que aquele que tem um porquê, uma finalidade, suporta quase qualquer como na vida. Então encontre o porquê de vocês, que o como vai se tornar fácil e automático. Certo? Muito obrigado pela atenção de vocês.